Agora preste atenção nesse versículo que é fantástico. Versículo 5. Achando-a, põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a onde? Ele foi para onde com a ovelha que estava perdida? E as 99 ficaram onde? E ele foi para onde com a que estava perdida? E as 99? Quando Deus coloca você no deserto, bota a glória a Deus, irmão. Bota a glória a Deus, está escrito aí. Majestade em Cristo é dado a Ti, hoje e eternamente. Nós te agradecemos pela oportunidade, nós te agradecemos pela honra de ministrar a Tua Palavra e com muita humildade e simplicidade em nossos corações. Além do perdão, nós pedimos que o Teu Espírito nos tome, que o Teu Espírito nos unja, nos capacite para poder compreender aquilo, Pai, que o Teu Espírito está falando e determinando para esse tempo. Nós te agradecemos por poder te servir, servindo aos nossos irmãos, mesmo no meio dessa pandemia. E te pedimos, Pai, que tu nos fortaleça cada vez mais. Nossos corações também choram com a dor, a morte, a orfandade e a viuvez de muitos espalhados nas nações. Nosso coração também se entristece por muitos dos nossos irmãos, também de ministério, sofrendo nesse tempo. Mas nós continuamos a confiar e a acreditar, crendo que Tu estás fazendo muito além do que nós temos pedido e muito além do que nós temos pensado. Nossa vida te pertence, essa noite a Te pertence, essa casa a Te pertence. E nós Te louvamos, agradecemos e glorificamos por isso hoje e eternamente. Amém, amém, amém. A paz, Deus abençoe. Pastor, olha que honra, Deus abençoe. Missionário Jefferson, quanto tempo, hein? Você está mais subindo que eu, hein? Obrigado, muito obrigado. Pastores, uma honra cada vez que o Senhor vem abençoar vocês mais em nome do Ministério do Louvor. Eu me chamo Cleiton. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Só por isso, pastor, se esse versículo não estivesse lá, não daria. Tenho pastoreado alguns irmãos que me têm como pastores na vida dele, Edson Galvani, que se faz presente, meus filhos Ítalo, Gleice, minha sobrinha Rebeca, minha genra Cristiane, nossa irmã companheira pequena Welma, minha gata Tchutchuca, Vitel, esposa, a mulher linda, meus netos, que eu espero que tenham terminado, meus filhos. Sim. Samuel, Ita, Miguel, a Dara, a Júlia e a Sara. Vamos deixar de fora Cook, cachorrinho mascote da casa. Missão ressignificar. Nós temos representado e caminhado nessa base missionária e nós necessitamos cada vez mais das orações dos irmãos. Quanto tempo nós temos? Ele falou até o dia amanhecer, já cada poder. Porque pelo Espírito, eu quero falar um pouco sobre paternidade. E o missionário Jefferson me falou que nós estamos num culto de libertação. E eu quero usar esse tema da libertação para falar sobre paternidade, usando como base para isso um texto conhecidíssimo de Lucas, capítulo 15. Enquanto você vai abrindo e vai deixar a sua Bíblia aberta, que eu não consigo pregar com a minha Bíblia fechada, eu preciso contar uma historinha antes. Nós temos um Deus poderoso e amoroso que deu ordem a todas as coisas que existem, que nós conhecemos, e todas essas coisas obedecem à voz desse Pai sublime e extraordinário. Deus criou um boneco de barro, soprou nas suas narinas, esse boneco se tornou alma vivente. Como Deus é Pai, Ele tem que suprir, e todo filho que é suprido pelo Pai tem que obedecer.
Adão, olha a primeira ordem, coisa linda. Depois de feito, trago para o jardim, coma de todas as árvores que aqui está, exceto. O Adão não obedeceu, e essa história você já sabe como é que ela termina. Deus chamou um homem que estava nas regiões de Ur. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Você será pai. Aleluia. Graças a Deus. E Deus vem desenhando a paternidade a partir de então. Para a gente ganhar mais tempo, o livro de Juízes está cheio disso. Jefté, filho de Gideão, filho de. O anjo foi falar com a irmã, que nem nome tem, esposa de Manoá, para trazer um rapaz chamado Sansão. Mas Sansão é filho de. Essa história foi interrompida com a irmã chamada Ana, que tem marido, mas não tem filho. Mas Deus é bom e justo. Ouviu a voz e o voto daquela irmã e deu um filho para ela. Só que a paternidade ganhou um rumo estranho. Porque a Bíblia diz que Eli, o sacerdote difícil, e Ana disse que daria aquele filho ao Senhor, e ela foi lá e entregou para aquele sacerdote ruim. Sacerdote que não queria mais nada com Deus, mas Deus ainda estava querendo coisas com ele. Ele tinha uma autoridade desenhada no seu peito, que representava as 12 tribos de Israel. E o menino cresceu como nós estamos crescendo agora, tendo joio e trigo do nosso lado. Foi esse menino que um dia, depois de Deus ter ouvido o clamor do povo, foi ungir um homem a capitão de Israel, chamado Saul. E a vida de Saul tem uma ruptura estranha, porque a história desse homem é tomada de ações sobrenaturais. Ele sai para procurar jumentos do pai. De repente alguém que está com ele coloca uma oferta na sua mão, e ele vai diante do profeta. O profeta começa a profetizar coisas, e as coisas que o profeta profetizou aconteceram no seu tempo. Ele encontrou os homens com saltério, ele subiu no monte e desceu profetizando. Só que a Bíblia registra que o pai já não estava mais preocupado com as jumentas, porém não sabia onde o filho estava. A nossa geração está crescendo, tomada de filhos sem pais. Quem é pai aqui, junto comigo, cuide dos seus filhos. E você que não tem filho, mas que exerce a paternidade espiritual, cuide mais ainda. Deus foi corrigir essa história para nos dar exemplo. Esse mesmo profeta que ungiu a Saul recebeu uma ordem: encontrei alguém segundo o meu coração. Este vai reinar. Lá vai Jessé, lá vai Samuel para a casa de Jessé. Passam 7 garotões bonitões. Não. Tem mais um. O pai sabe onde o filho está. Mande trazer o Davi. Fique bem, menino. Você é bonitão aí. Está grande demais ainda. Tem um menor querido. Você, rapaz, fique bem. Talvez Davi fosse do tamanho daquele menino lá. Em vista dos filhos mais velhos, maiores do que eu. E o menino foi ungido rei e voltou para cuidar das ovelhas do pai. O menino cuidando das ovelhas do pai, apareceu um leão e um urso, e ele conseguiu matá-lo. E ele só matou porque ele está debaixo de uma palavra que as ovelhas não é dele, é do pai. E nós só venceremos dificuldades, tribulações na nossa vida quando nós estivermos atentos às coisas e à ordem que nos é dada pelo Pai. Pode sentar comigo, que Deus te abençoe cada vez mais. De novo, essa paternidade, no decorrer da história, é perdida. Mas aí a história da humanidade é tomada, é rompida. Um anjo vai falar com um sacerdote que tem uma mulher estéril dentro da sua casa. Já que você não acreditou nas minhas palavras, fica mudo aí por 9 meses. João Batista, a voz que clama no deserto. E a irmã Maria, talvez uma jovem de 16 anos de idade,
tinha profundos intentos de casar com um homem chamado José, e que de repente ela aparece grávida, e se a Maria tivesse grávida no nosso tempo, ai de nós homens, José, hein? Adúltera, sua isso, sua aquilo outro. O anjo foi falar com José nos sonhos e ele não a difamou, como o texto assim diz, ele deveria fazer. O fruto da palavra daquele anjo tem nome, pisou nessa terra, e ele é o cumprimento de uma palavra que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu filho. Então, quando o filho vem, ele representa o pai que manda. Começa a andar nessa terra o Filho de Deus, que aos 12 anos está dando aula para os doutores do seu tempo. Em vez de sentar para aprender, ele já tinha capacidade de ensinar, e ele só tem capacidade de ensinar porque ele é filho do Pai. E esse filho que é rejeitado, esse filho que faz curas, esse filho que realiza prodígios, milagres e maravilhas, esse filho que tem a sua história na cruz, desenhou uma composição de paternidade em Lucas capítulo 15. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu te peço que você me dê um pouco da sua atenção e acompanhe comigo a leitura. Você já está aí? Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem chegou a Jesus para o ouvir? Esse texto nos vale. Porque por mais que nós não sejamos publicanos, a palavra pecador está entranhada no nosso DNA. Pecamos querendo, pecamos sem querer, foi mal, as desculpas são tantas, mas pecador nos cabe. Seguimos no texto. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus comunga com os pecadores. Mas o fato de Jesus comungar com os pecadores não significa que ele concorda com seus pecados. Então essa igreja que nós somos e que desenvolvemos, que aprendeu a falar de Deus sem se envolver com as coisas dele, que também está representada nesse texto, ela não é uma igreja bíblica, nem tampouco que chega ao contexto de agradabilidade de Deus. Por exemplo, você deve conhecer pessoas, e se você for assim, nem levante a sua mão, só peça perdão no seu interior, que é crente, mas não gosta de orar. Tem uma relação com Deus, mas não se relaciona com as coisas de Deus. O jejum não vou nem falar, que eu arriscava levar uma pedrada. Tem gente que é crente, mas não fale com ele de oferta e dízimo, que ele vira um karate kid. Quer se relacionar com Deus, mas não quer se relacionar com as coisas dele. Da mesma forma que tem pessoas que querem se relacionar com as coisas de Deus, mas não querem se relacionar com Deus dessas coisas. Eu conheço muitos profetas que estão falando coisas das quais Deus nunca disse, nunca pensou. Eu já ouvi muitas orações que Satanás deve ficar com vergonha de falar: meu Deus, esse cara está falando de Deus mesmo. Porque nós não conseguimos nos entranhar o exercício do nosso cristianismo com a paternidade que Deus quer exercer na nossa vida, na nossa história e na nossa existência. E ele lhe propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Quantas ovelhas esse homem tinha? Perdeu quantas? Onde ficou as 99? Olha lá no texto. Onde ficou as 99? No deserto. Deserto. Alguns irmãos têm a tradução aprisco. Aprisco é um curral móvel, por assim dizer. Ele não tem um curral, não está na sua casa. Então, onde ele chegar, ele cria um pequeno cercadinho para poder colocar as ovelhas ali dentro. E o lugar desse curral está no deserto. Agora preste atenção nesse versículo que é fantástico.
Versículo 5. Achando-a, põe sobre seus ombros gostoso, e chegando a onde? Ele foi para onde com a ovelha que estava perdida? E as 99 ficaram onde? E ele foi para onde com a que estava perdida? E as 99? Quando Deus coloca você no deserto, bota a glória a Deus, irmão. Bota a glória a Deus, está escrito aí. Não é invenção não. É por isso que eu gosto de ficar com a Bíblia aberta. Então o pastor, de propósito, porque quis, de boa vontade e de muito bom grado, deixou 99 ovelhas no deserto. Pegou a que estava perdida, colocou nas suas costas. O tempo de cantar chegou. Foi para casa na maior tranquilidade. E deixou as 99 no deserto. E Jesus vai explicar o porquê que esse homem, que esse pastor fez isso. Vamos para o texto. Chegando em casa, convoca os vizinhos e amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha estava perdida. Glória a Deus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de. Então, dentro de uma linguagem de libertação, quando o Senhor coloca uns crentes lá no deserto, lá naquele lugar que você não quer ficar, lá naquele ambiente que você não suporta, no meio daquele povo que você não tolera, talvez seja para que você se permita desenvolver e achar um ambiente de arrependimento aqui dentro, para que verdadeiramente você venha nascer de novo da água e do Espírito, como o texto diz. Não é o diabo, que a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, o maligno não toca. Mas aquele que nasceu de novo, muitas das vezes necessita de correção. E Deus sabe corrigir. Tá bem essa parte? Na sequência ele vai falar de uma irmã. E aí eu quero chamar a sua atenção, você que é casado. Nós temos aqui a figura de um homem, a figura de um pai, a figura de um pastor. E o texto muda drasticamente e vai falar de uma irmã, ou qual mulher, que tendo 10 dracmas, perdeu uma das dracmas. O que essa irmã faz na sequência? Acende, não acende? Então significa que quando a irmã perdeu essa dracma, estava meio escurinho lá. Essa luz nada mais é do que o resultado da palavra dentro da tua vida, dentro da tua casa. É por isso que um outro texto, que eu não vou falar onde eu faço isso de propósito, irmão, que é para você ficar chateado ou com raiva de mim, e lá na Bíblia ver se eu falei isso desse certo. Que a mulher sábia edifica a sua casa. E tem muita mulher que se diz sábia e está querendo edificar a casa do outro, não a dela. Então o texto muda drasticamente por isso. Porque primeiro a irmã, ao perder a dracma, ela já vai passo a passo mostrar o porquê que ela perdeu. Escureceu. E a ausência da palavra no homem vai trazer trevas mesmo. Então ela vai lá, ela acende a candeia. Quando ilumina, ela, nossa, que casa suja. A irmã vai lá e pega uma vassoura e vai varrer. Ela vai e varre a casa e busca com diligência. Até quando? Não é até a casa ficar limpa, não é até a luz ficar mais forte, não é até o marido chegar, não é até o filho voltar da droga. Ela vai até achar. E depois que ela acha, aí sim tem festa. Olha no texto. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei. Quem perdeu não foi ela? Quem tem que achar? É ela. Eu achei a dracma que estava perdida. E aí o texto vai concluir de novo. Assim digo-vos que haverá mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí entra a composição extraordinária do texto do Filho Pródigo, que eu acho um texto lindo, fantástico, extraordinário. Acompanhe comigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quem tem 2 filhos é? Não. Quem tem filhos é? Então,
não se sinta constrangido. Esse certo homem é um pai. E esse pai tem 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me os bens que me pertencem. E ele repartiu por quem? Por quem? Ele não tem 2 filhos? Então ele tem que repartir por eles. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo que você vai achar com facilidade, tem uma lei estabelecida para todo o povo de Israel, que quando for partir heranças, o filho mais novo recebe um negócio chamado porção dobrada. O filho mais velho fica com o dobro da porção e na sequência vai dividindo para os filhos que tem. Então, quando o filho mais novo chegou e pediu a parte da herança, e o texto está dizendo que o pai deu para o filho mais novo, esse filho mais novo só pode receber da herança porque, primeiramente, o filho mais velho recebeu a dupla parte que o pai tinha. Dá para entender? Tranquilo? Vamos seguir? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, repita essa parte comigo. E havendo gastado tudo. E havendo gastado tudo. Olha que interessante. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Parece coincidência. Por que não houve fome e necessidade quando ele estava com o bolso cheio? Por que não aconteceu essa drástica ruptura dentro do contexto da sociedade no qual ele estava inserido quando ele tinha dinheiro? Quando a gente usa aquele texto de Malaquias para poder falar de fé, que muitos dos irmãos ficam muito ofendidos e que muitos pastores não defendem mais que verdadeiramente existe uma ação espiritual que, como no texto de Joel, ela é comparada com gafanhoto, não é brincadeira. O problema é que o inimigo astuto espera você comer o que era para ser dízimo, espera você torrar o que era para ser oferta, e depois que você gasta, é que ele vai mostrar o resultado e efeito de tudo isso. Então esse texto também está falando acerca dessa realidade. Você tem uma parte disso que você recebeu que não te pertence, que você deveria ter entregue para o seu pai. E aí, quando ele gastou tudo, a ação maligna trouxe fome, não foi sobre ele, mas sobre toda aquela terra da qual ele estava inserido. Filhos do Pai, Satanás tem uma sede tão grande em vocês, porque sabe que vocês, fora da posição a qual Deus chamou, é uma bomba maligna estourada lá fora. Quantos homens deveriam estar exercendo paternidade na igreja e têm vivido aí fora, engravidando mulheres aqui, ali e acolá? Porque saiu do posicionamento no qual deveria andar na casa do Senhor e na presença do Senhor e se permitiu ser usado pelo regimento e a milícia das trevas. Vamos seguir o texto? Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar o quê? Apacentar o quê? Você precisa chamar, essa escritura, ela necessita chamar a sua atenção. Porque o termo apacentar, ele é extremamente relativo a quem cuida de ovelhas. Então, tanto nessa passagem como em Marcos, no capítulo 5, no versículo 14, quando essa passagem aparece, está deixando bem claro e evidente que existe uma realidade, um ministério de homens que se assemelham com pastores, mas que no fundo eles estão apacentando porcos e não cuidando de ovelhas. Homens que não têm a sua vida no altar, homens que são, até um termo que vai bem hoje, mascarados, que no altar é uma coisa, na porta para fora é outra, que na igreja é crente, mas só Deus sabe como é que funciona as coisas dentro de casa. Cabe muito bem a realidade desse texto. Agora preste atenção na situação a qual o maligno colocou esse menino.
o cara tem casa, o cara tem família, o cara tem tudo do bom e do melhor, ele sai da presença do Pai e a estrutura ministerial, a estrutura de vida que ele está vivendo a partir desse momento é apacentar porcos. É só a gente voltar para o texto de Levítico que vai ver o porquê que esse texto é tão gritante, porque entre os animais imundos, o porco é um deles. Não podia comer, imagina cuidar. E aí, você lembra que eu falei do Gênesis? Quando Deus se estabelece como Pai e como Senhor, Ele vai ter que alimentar. E a partir do momento da alimentação, você obedece. Não era assim que funcionava quando você era menino? Você queria ficar na festa até mais tarde, nas boates, no flashback dos anos 90? Papai e mamãe tinham hora, porque nessa casa mando eu, quem coloca comida aqui dentro? Eu. No dia que você quiser, você vai lá ter a tua casa, ter a sua comida, lá você manda. Então, olha como é que a estrutura está. Vamos seguir no texto. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, todas as vezes que você não se posicionar naquilo a qual Cristo te chamou, e a fala da pastora Paula foi extremamente pontual no que diz respeito a isso, obedeça o seu chamado, caminhe no seu chamado. Eu vou até ser um pouco mais grosseiro. Financie seu ministério, incentive o seu ministério. Seja você o primeiro incentivador daquilo a qual Deus chamou para poder fazer. Não fique esperando ninguém comprar uma Bíblia e te dar de presente. Vende o step do seu carro. Pare de comprar aquela calça de R$200 e financie você o primeiro. Glória a Deus. Os meninos que estão lidando com louvor, eu sei que instrumento é caro. Fica esperando fazer campanha, fica esperando o pastor dar não, cara. Coloca seu joelho no chão. Vende aquela jaquetona lá da Adidas. Faz alguma coisa, cara, se movimenta. Seja você o primeiro, o incentivador do chamado que Deus confiou nas tuas mãos. Não espere ninguém, faça você. Então, se você sair dessa posição, aqui Deus te alimenta. O irmão estava falando ali, que milagre. Eu estou todo dia vendo, ó, pedi emprego. Nos últimos 3 meses você é o primeiro. Eu acredito que você seja o primeiro a falar, vou conseguir um emprego. Glória a Deus. Que Deus abençoe e te honre cada vez mais. E através da sua vida, muitos outros, através do seu testemunho, muitos outros possam acreditar e viver essa realidade que você está vivendo. O fato é que andar em Deus, Ele vai trazer um alimento. O fato é que não andar em Deus, você vai se alimentar de uma forma diferente do que Deus te alimentaria. Então, eu quero começar a partir de aqui, te dizer uma coisa. Tem muitas situações que são verdadeiramente libertação. Que a gente precisa pegar uma pessoa, que a gente precisa cuidar da pessoa, que a gente precisa tratar, que a gente precisa orar, que a gente precisa levar essa pessoa para o monte. Mas tem muita situação que é falta de caráter, é falta de posicionamento. São crentes desobedientes, que não se posicionam. Essas pessoas não precisam de libertação. Como eu tenho falado com os irmãos que caminham comigo, precisam de vergonha na cara. É por isso que o texto está dizendo, e caindo em si. Não teve que ninguém lá orar, sapatear. Caiu em si. Ei, volta para ti mesmo. O texto diz que você deve lembrar onde foi que você caiu, voltar lá, reconfigurar, ressignificar, mudar, moldar aquela história e continuar caminhando a partir daquele ponto. Graças a Deus. Glória a Deus. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai, olha bem atenção à reflexão que ele faz, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora começa o resultado da libertação. Levantar-me-ei. Porque ninguém que quer um posicionamento com Deus vai conseguir prostrado, vai conseguir sentado, vai conseguir deitado eternamente em berço esplêndido, como diz nosso hino. O texto do Antigo Testamento está cheio de situações iguais a essa. Olha uma delas: põe-te de pé, eu falarei contigo. Quando Daniel não conseguiu levantar, o anjo foi lá e fica de pé. A gente fica lá no nosso comodismo, curtindo a nossa quarentena, abençoando o Covid-19 com a tela de 60 e tantas polegadas na nossa televisão, e nós já sabemos, como os irmãos dizem, já maratonamos todas as séries do Netflix,
E a gente até discute isso aqui no WhatsApp, você viu aquela série, mas que tá fantástico. Você perdeu 120 e tantos, 130 e tantos dias de comunhão, de intimidade, de leitura bíblica. Você perdeu a oportunidade, talvez, de congregar a sua casa, a oportunidade que você sempre pediu. Senhor, me ajuda a conquistar os meus pais, a minha família. Deveria. Então, somente porque nós não voltamos aqui dentro. Então, somente porque até voltamos, mas preferimos ficar deitados, sentados no nosso conforto, sentados no melhor que nós tivemos no decorrer desses dias. Eu não sei se você percebeu, mas o mundo mudou. A briga dos pastores é: eita, vou encher na igreja. Hoje a briga dos pastores, irmão, pelo amor de Deus, não vem não, porque a igreja está lotada. Tem como você assistir um culto aí de fora, irmão, Jesus tem que ter visitante na casa. Irmão, você que está sentado na cadeira, libera que tem uma pessoa que chegou ali, tem como você ficar lá fora. Eu aconselhei gente da igreja que nós estamos ajudando a pastorear a distância em Ilhéus. Irmãos, fica do outro lado da rua. Deixa as cadeiras lá dentro para as famílias que estão indo e que nunca tiveram experiência com Jesus. Fica assistindo lá do lado, depois do estacionamento lá. Mudou. Dê um abraço no seu irmão. Não dê um abraço no seu irmão, hein? Ó, não esquece. Mudou. E nós precisamos nos levantar para essa nova realidade de mundo a qual nós estamos. Porque o mundo mudou, o evangelho não. O mundo e as famílias têm mudado, mas a salvação proposta em Deus para todos os homens está de pé. E aí o Cristo disse que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Como muitos crerão se não há quem pregue? Aonde estão os pregadores se não tem aqueles que ensinem, que Cristo também disse, para poder fazer o mesmo? Cadê os profetas? Cadê as mulheres de oração desse tempo, desse momento? Cadê os evangelistas? Cadê os diáconos? Ei! Tem diácono aqui em casa? Cadê você? Mostra ele, cadê? Irmão, Deus te abençoe. Mas escuta o que eu vou te falar, que isso é sério. A Bíblia diz que muito mais de você ficar parado nessa porta, você deveria estar cuidando de órfãos e de viúva. Está aqui. E nesse tempo, o que apareceu de órfãos e viúva por causa do Covid não está no gibi. Acredito que de todas as pessoas desse ministério, a pessoa que mais tem trabalho aqui hoje é o Senhor. Então que Deus te dê capacidade, que Deus te dê recurso, que Deus venha ministrar no seu coração para você desenvolver o seu diaconato. Não como uma escada para poder chegar no presbitério, para ser evangelista, ou talvez ser pastor daqui um dia, mas para poder cuidar do que Deus mais tem de precioso no universo. A vida humana.